Bueno, Antônio, qual é o intuito então? Cara, eu vou te mostrar primeiro uma visão geral, né? Eu te mandei o PDF, né? A gente vai conversar então sobre os 9 públicos que existem dentro da tua empresa, tá? Que tu vai começar nós não vamos trabalhar todos eles aqui, mas na sequência nós podemos vir a trabalhar. E eu vou te mostrar 4 estratégias que eu utilizo como processo comercial, tá? Eu utilizo, alguns clientes meus utilizam, estão tendo bastante resultados positivos. E aí você vai tirar sua média, vai questionar e me interrompa assim que achar necessário, tá ok? Fica tranquilo, a gente vai trocando ideia. Fica tranquilo. Tá enxergando a minha tela? Na Inova, sim. Perfeito. Então tá. Bueno, hoje, dentro da tua empresa, nós temos, da tua empresa, da minha empresa, das minhas empresas, nós temos 9 públicos específicos, tá? Nós temos uma pessoa que é um desconhecido, ou seja, ele não conhece a tua empresa, ele não conhece o teu processo comercial, não conhece o teu produto. Tu tem um seguidor. O que é um seguidor? O seguidor é uma pessoa que já entrou em contato com as tuas mídias, né? Já entrou em contato com a tua empresa de alguma forma, seja ela impressa ou digital. Então tu tem também o indicado. O que é o indicado? O indicado é aquela pessoa que veio através de um conhecido da tua empresa, de um cliente, um quase cliente, ele indicou diretamente, né? Então ele já tem algum pressuposto que o leva para tua empresa. Tu tem o contato, que é o quê? É aquele cliente, aquele potencial cliente que já tem o telefone da tua empresa, já buscou informações, ele já tem alguma aproximação contigo, mas ainda não se tornou teu cliente. Tu tem o quase cliente, que é aquele cliente que já fez contato com a tua equipe comercial, já viu os teus produtos e serviços. Ele não fechou ainda, mas ele está compelido a fechar. Bueno, nesse processo ele vai virar cliente ou não, né? Bom, se ele vira cliente, ele vai para o cliente de primeira compra. Se ele não vira cliente, ele vira não cliente. Ou seja, ele não compra, ele vira não cliente. Então, esse é o 6º público e o 7º público. O 8º público é o cliente recorrente. Que na tua empresa, não sei se tu tens, mas na minha eu tenho, né? E além disso, tu tens os ex-clientes. Fechou? Onde é que a gente trabalha esse funil que eu vou te apresentar? Trabalha no contato para transformar em quase cliente, para potencializar a formação de clientes de primeira compra. Então, no ponto 4, 5 e 7, ok? Ok? Ok, tranquilo. Chegou a dar uma olhada no PDF? Chegaste a dar uma analisada no PDF antes da aula? Sim, sim. Tá, perfeito. Sim. Ótimo. Então, bueno. Eu captei vossa mensagem. Perfeito. Não, tranquilo. Então, assim, ó, vou te mostrar 4 técnicas que a gente diz que isso aqui são técnicas de copyright, tá? Copywriting é a arte da escrita de impacto, tá? Por que a gente usa a escrita? Porque geralmente no digital a gente tem poucas oportunidades, a não ser quem é um produtor de conteúdo ou quem tem a tendência a fazer reunião online, aquela coisa ao vivo, e isso é muito importante, para você poder impactar o seu cliente de uma forma mais positiva, no sentido de que você aparece, você cria uma conexão. Na copyright, geralmente a gente trabalha com copy escrita ou narrada. E eu vou te mostrar. Bueno, qual é o foco dessas 4 técnicas que eu vou te mostrar aqui? São técnicas que eu aplico nas minhas 4 empresas. São técnicas que alguns clientes meus aplicam, outros não, por dificuldade ou por não acreditar no processo. E aí isso é um processo de construção. Mas qual é o objetivo? Qual é o foco delas? É criar um filtro. Certo. Não tem nada mais desinteressante que trabalhar com um cliente que só está ali para tomar teu tempo e que não tem interesse, né? E muitas vezes esse interesse ele pode ser criado, tá? Bueno, você cria com essas técnicas emergencialidade, você cria exclusividade, gera interesse, né? Para aquele cliente que realmente tem uma necessidade, que tem uma
uma demanda a ser atendida. O foco dessas técnicas é mudar o status mental para o cliente, não para que ele compre, mas que ele veja que há uma oportunidade, que há um processo ali que ele não sabia e que ele realmente pode estar usufruindo disso. Você gera uma comunicação de impacto ou de alto impacto, né? E assim você consegue gerar monetização imediata. O que é a monetização imediata? É aquele cara que já sai aquele cliente, aquele potencial cliente, aquele lead, que já sai da reunião compelido a fazer o fechamento. Aí é questão de preço e prazo, entendeu? Perfeito. Bueno, o que é importante tu ter bem pré-estabelecido? Tu sabe que o teu cliente, o teu potencial cliente, o teu lead, ele vem através do teu formulário do site, de WhatsApp ou telefone. No primeiro contato, tu tem que quebrar um padrão, né? Levar o lead para o ambiente ao vivo, mesmo que esse seja virtual. É aquela coisa, vamos fazer uma call, mas para ele aceitar fazer uma call por vídeo, por telefone, você tem que conquistar isso nele. Necessariamente, o cliente que cota contigo, ele não quer receber uma ligação, ele não está preparado, ele é um cara ocupado, ele tem pouco tempo, muitas vezes. Então, essa quebra de padrão, ela é o quê? É você falar algo que quebre o padrão do mercado. E aí tu vai botar, por exemplo, a tua primeira mensagem, como a maioria das pessoas pode acontecer que seja essa, é aquela coisa, eu recebi um contato seu através do meu site solicitando informações. Não há quebra de padrão nessa fala. Ou eu sou Rafael Nova, recebi uma cotação, eu sou da corretora X. Não tem uma quebra de padrão. Uma quebra de padrão é quando você já se insere no relacionamento, chegando para a pessoa dizendo assim, nossa, que bom que tu entrou em contato hoje com a gente, porque exatamente hoje aconteceu uma coisa muito importante no mercado que realmente vai lhe dar muita velocidade. O cara vai olhar uma mensagem desse tipo e primeiro ele vai dizer, Paula, quem será essa pessoa? Nossa, mas ele vai ficar curioso. O estímulo da curiosidade faz com que a pessoa responda, né? O fato de tu tirar a pressão da venda, do atendimento, do que eu fiz, isso gerou uma reação, facilita muito a comunicação, tá? E aí dentro disso tu vai aplicar dentro do teu mercado. No ambiente virtual, tu tem que... Posso interromper só um minutinho? Pode. Você acha que essa é a principal entrada para conseguir conquistar esse cliente? É você quebrar esse padrão? Na verdade, não para conquistar, mas para tu conseguir a atenção dele. Porque se tu não quebrar um padrão logo de início, ele não te dá atenção. Pensa que o teu cliente empresarial, o teu cliente individual, o teu cliente adesão, ele está trabalhando, ele está fazendo alguma coisa, ele tem os problemas, os demônios dele ali naquele momento. Muitas vezes ele vai protelar o teu atendimento. Ele não vai, tu tem que te tornar prioridade na vida dele. E como é que alguém se torna prioridade na minha vida? Quando ele tem algo que eu não tenho, e ele tem algo que eu posso vir a querer, e ele tem algo, uma informação ou um processo que realmente vai me dar mais velocidade, lucratividade, vai realmente me posicionar, me colocar num lugar onde os outros não estão, entendeu? Entendi, tranquilo. Então assim, no ambiente virtual, quando você conseguir conquistar, quebrar o padrão, ter a atenção do cliente, o teu objetivo é levar esse cliente com uma justificativa plausível para o ambiente virtual ou para o ambiente ao vivo. E tu tem que ter preparado um pitch de 5 minutos. É nisso que essas 4 técnicas vão te ajudar. Tu tem que gerar valor em 5 minutos. Não mais do que isso. Tu deve pré-agendar, após você conseguir fazer esse pitch de 5 minutos, aplicando essas 4 técnicas, ou uma delas, você nunca vai aplicar as 4, não digo nunca, mas você só vai aplicar as 4 técnicas num pitch de 5 minutos quando você dominar as 4 técnicas, entendeu? Claro, então assim, você vai primeiro dominar uma, aplicar, dominar a segunda, aplicar, dominar a terceira, aplicar, dominar a quarta, aplicar, e depois isso vai ficar automático para você.
entendeu? Você vai desenhar. E você tem 5 minutos no máximo. Pensa comigo. Quando uma startup, eu sou um cara que eu tenho, tipo assim, eu compro partes de startups e tal. Quando o cara vem pedir o meu dinheiro para fazer um investimento na startup dele, eu dou 5 minutos para ele me gerar interesse, gerar valor. Se ele não conseguir fazer isso em 5 minutos, é muito difícil que isso vá para frente. A fila anda, entendeu? Quando ele termina o pitch, ele já, eu me interessei, já agenda um segundo contato. Aí tu tem que fazer 2 coisas: entender o timing do cliente. Bom, ele se interessou, nesse pitch eu consegui fazer, ele entrou, o meu funil de venda ele se cadastrou, ele entrou no meu funil, ele entrou em atendimento, ele recebeu o pitch, aí depois que ele recebeu o pitch, ele está onde? Ele está em cálculo, ele está em negociação, ele já está em fechamento. Você tem que saber onde é que ele está posicionado. E aí você posicionando ele, isso tem um timing para posicionamento. Então você pré-agenda o segundo contato de acordo com esse timing. Ok? Vamos lá. Espera aí que agora... Aqui. Beleza. Tá, vamos já partir para a técnica 1. Dúvidas é só tu me interromper, tá? Bueno, a técnica 1 eu chamo de novidade exclusiva, tá? Nesse processo, o foco é o lead saber, enquanto ele avança na comunicação contigo, que naquele momento tem uma oportunidade. Como, por exemplo, você vai dizer para ele, olha, poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas dominam essa informação, mas quem domina está tendo uma grande vantagem no mercado, que para o teu cliente pode ser uma vantagem de qualidade, de performance, de lucratividade, economia. E aí você vai usar os gatilhos que você achar mais necessário. Nós não vamos falar de gatilho mental aqui. Numa próxima oportunidade a gente pode exaurir mais o tema dos gatilhos mentais, mas você vai ter que utilizar algum gatilho. E eu gosto de utilizar muito o gatilho associado ao gatilho da religiosidade. Ou seja, qual é a sua religião? Eu sou católico. Católico, eu também. Dentro do catolicismo, nós temos os 7 pecados capitais, não temos? Perfeito. Se alguém chega para ti e te diz pejorativamente que tu é um preguiçoso, tu fica bravo com ela, porque tu não é, né? Tu fica chateado, né? Agora, se eu uso esse gatilho, pode ser usado de forma positiva ou negativa. Eu posso usar o gatilho da preguiça dizendo para ti, aplicando essas 4 técnicas, você vai encurtar muito o seu processo de venda. Você não vai ficar 20 dias num processo de venda, você vai ficar 2. Isso também é estimular a preguiça, só que de forma positiva, ou seja, você vai ter menor esforço com maior resultado. Você entendeu que um gatilho pode ser usado por positivo ou por negativo? Perfeito. Então assim, em vez de você ficar falando sobre produto, sobre serviço, sobre vantagem, sobre economia, sobre não sei o que, você não vai fazer isso. Você vai apelar ao contexto. Qual contexto? O de mercado, associado à informação privilegiada que você tem. Mas, Rafael, eu não tenho nenhuma informação privilegiada. Você tem. Você tem. Você conhece o mercado de saúde e seguros. Você sabe o que está acontecendo. Seu cliente não é um cliente que acompanha esse mercado. Então você cria uma roupagem diferente para uma informação simples. Entendeu? É como eu te dizer, por exemplo, que você sabia que por que você paga 40%, 50% a mais num plano de saúde adesão do que num plano PME? Mas é verdade sim, num plano individual você paga muito mais caro, sabe por quê? Por quê? Porque você tem uma intermediadora. Você paga para a intermediadora gerar um valor e entregar parte do valor para uma seguradora, para uma operadora. Logo, você eliminando o intermediário, você consegue ter, primeiro, uma qualidade muito maior,
Se você tiver que pagar 2 mil por um plano, você vai ter um plano muito melhor tendo um plano desta categorização do que tendo uma adesão. Por quê? Porque você, primeiro, tem um contrato maior, é um contrato de maior interesse, você trabalha direto com a operadora, com a seguradora, e você não vai ter um intermediário no processo. Você entendeu qual é a jogada? Tranquilo. Entende? Então a jogada é uma informação que está no mercado, você cria uma roupagem nova e o cliente diz, bah, eu não sabia disso. Eu não sabia que era assim, pois é, então é por isso que nós vamos conseguir te mostrar exatamente o que você tem que fazer primeiro, para conseguir o que você precisa, para você, se quiser, você paga menos, se quiser, você pode pagar mais, mas você vai ter mais do que você tem hoje, entende? Sim. Então você faz apelo ao contexto, né? Então você diz para ele, olha, houve uma grande mudança no jogo, que para todo mundo, e você tem um caminho específico para solucionar isso, que eu acabei de mostrar, entendeu? Eu criei um contexto e te disse que o caminho é tal, entendeu? Perfeito, tranquilo. Nós temos hoje no mercado um novo perfil de cliente. Nos últimos 2 anos, nós temos muitos clientes que eram essencialmente do mundo offline e eles vieram para o mundo online. E esses caras, eles não querem passar pelas mesmas estratégias de vendas convencionais de longo prazo. Eles não querem 20 reuniões, 10 PDFs de cotação, 10 contatos, eles não querem 8 ligações, mais WhatsApp, entendeu? Eles têm pouco tempo. E eles não têm esse perfil. Você tem que entender que hoje o que dá certo no mercado de saúde e seguros, quanto no mercado de serviços em geral, é uma coisa chamada TVI, técnica de venda imediata. Então você tem que ser imediatista, né? Então você, ainda na técnica 1, quando você contextualiza o mercado através de uma informação contextualizada no ambiente atual, no status quo, você diz para o teu cliente que o mercado mudou e diz qual foi essa mudança. E aí ele não sabe, ele não sabe o que mudou efetivamente, ele não sabe como atuar em cima dessa informação. Nesse momento você criou uma urgência. Ele disse assim, nossa, o Antônio ele pode me dar algo que os outros não me deram. Até agora nós não falamos de venda, tu entendeu? Você está fazendo uma leitura nova do cenário, de um jeito que o lead não havia imaginado. Então no momento que você faz uma leitura diferente do cenário, é a mesma coisa, chega um cliente para mim dizendo que tem uma estratégia para captação de cliente. O primeiro passo é eu botar, mesmo que a estratégia dele seja correta, tenha plausibilidade, eu vou atrair esse cliente para um cenário onde ele, dentro do contexto que ele me apresentou, não conhece as variáveis. E aí, naquele momento, eu crio uma urgência e ele diz, bah, o Rafael é especialista. Então eu vou ouvir o que ele tem a dizer. Naquele momento ele já comprou. Naquele momento ele já deu o passo que eu queria. O que é agora o processo? Preço e prazo. Entendeu? É questão de alinhamento de contrato. Imediatamente que o lead começa a prestar atenção em você, ele muda aquele status mental. Eu te disse que o foco não é vender, o foco é mudar o status mental. De que ele precisa levar em consideração o que você está dizendo. E aí, nesse momento, você ainda não falou de produto e serviço. Entendeu? Você vai falar simplesmente, ó, isso aconteceu nos últimos 24 meses e está impactando diretamente você de maneira fortíssima. E quase ninguém percebeu. O que acontece? Eu estou te dizendo agora que o mercado mudou, que o cliente é diferente, que o cliente é mais imediatista, que tu tem que criar valor. Eu estou te dando um monte de informações, criando essa urgência. E quando é que isso mudou? A partir do início da pandemia, quando as pessoas foram obrigadas a sair da zona de conforto. Entendeu? Então eu criei isso, eu estou usando isso agora contigo. Entendeu? Um exemplo. Então assim, a grande habilidade que você tem que ter é não falar diretamente com o teu cliente. Eu não estou falando diretamente com o Antônio, eu estou falando diretamente com o mercado, com o contexto. Estou botando todo mundo no mesmo balaio, entendeu?
O meu apelo aqui é: o mercado mudou, os clientes mudaram, as formas mudaram, as técnicas mudaram, e você precisa obrigatoriamente se adequar a isso, senão você vai perecer. Você entendeu? Entendi, tranquilo. Bueno, então você não vai falar para o cliente, que você no sentido do cliente, do lead, você precisa disso, você tem essa dor, você tem esse problema, você precisa disso. Você não vai apelar para essa parte, entendeu? Né? Porque geralmente o pessoal treina muito dizendo: você tem que reconhecer a dor do cliente e atender. Não é bem assim hoje, não é mais assim, entendeu? Ou quando é assim, não é o cliente que tu quer. A maioria dos públicos que são compradores, André, hoje, eles não são ativados por problema ou por promessa. Ele não é ativado, ele não gosta de falar dos seus problemas com estranhos. Ele não gosta de reconhecer que ele tem uma fragilidade, principalmente se ele é homem. Ele não gosta. E ele não gosta de promessas exageradas. Eu vou te dar um desconto, eu vou reduzir teu custo, eu vou não sei o quê. O cara que tem dinheiro para pagar um plano de saúde, não é isso que gera valor para ele. O que gera valor para ele é entender que ali há uma oportunidade, que contigo aquela oportunidade ela chega mais perto da realidade, e que a partir dali ele pode contar contigo. Porque ele está olhando para ti como um negócio, e todo mundo gosta de fazer negócio, mesmo que não seja empresário. Perfeito. Tá? Bueno, então, você deve ficar no meio termo. Então, nem muito na oferta, nem muito no problema. Você fica no meio termo. Como é que é o meio termo? Apela ao contexto. O contexto diz que isso aconteceu. No momento que tu diz que isso aconteceu, você está fazendo o seguinte: você está implantando uma ideia na cabeça do seu cliente, uma ideia de cenário, uma ideia de contexto, uma ideia de que aquilo impacta ele, e ele está construindo com conhecimento e filtros que tu não sabe quais são, a ideia que tu quer que ele chegue. Qual é a ideia que tu quer que ele chegue? Que ele percebeu que algo aconteceu realmente e que outras pessoas não conseguiram perceber, que ele vai ter vantagem, ele vai ter que ele está sendo impactado potencialmente através disso. E no momento que você esclarece isso para o cliente, que ele cria isso como uma ideia e coloca isso dentro da vida dele, do momento, do status quo dele, você te posiciona não como vendedor, não como um simples corretor que vende plano de saúde. Você se posiciona como um especialista, entendeu? Como uma autoridade. Você não quer vender a qualquer custo, entendeu? Você não está ali para vender, você está ali para alertar ele, né? Isso deixa o teu processo muito mais sofisticado, mas cria maior ansiedade, porque as pessoas não estão acostumadas a fazer isso. Você sempre vai ter uma tendência a migrar para o seu processo anterior. Até aqui tudo bem? Tá bem tranquilo, tudo bem. Beleza. Então, o foco da novidade exclusiva é dizer que há um ponto cego. O que é um ponto cego? Olha, está acontecendo isso, aconteceu isso acontece com o mercado por causa disso, desse processo. Usei o processo da Qualicorp como exemplo. Poucas pessoas conseguiram, as pessoas viram que mudou algo, não sabem o que é, não conseguiram entender corretamente o que mudou. Porém, para que você consiga ver isso com maior clareza, ver esta nova onda, você precisa treinar o seu olhar. Eu consigo fazer isso com maior facilidade, porque esse é o meu trabalho. Claro. Entende? Então você já se posiciona de uma forma onde não é só aquela informação que você tem. Você tem uma visão de mercado diferente. Então, e isso dá mais resultado, por A mais B. Então, você mostra que o cliente deixou passar alguma coisa, mas fica tranquilo que você vai conseguir resgatar ele e trazer ele para o ponto correto. Nesse momento, você insere o teu lead num grupo seleto que ele vai ser impactado positivamente pelo contexto.
Ou seja, você coloca o seu lead um passo à frente. E todo mundo... Olha, muito difícil tu encontrar uma pessoa que não gosta de estar à frente dos seus concorrentes ou seja do vizinho do lado. Entendeu? Sim, sim. Então o que eu tô apelando para um outro gatilho aqui, tá? Que pode ser um pouco soberba, pode ser luxúria, né? Então assim, eu tô apelando para os instintos mais primitivos do ser humano. E isso cria vínculo emocional. E no momento que você tem essa oportunidade de criar vínculo emocional, crie, entendeu? Ok. Tá, peraí. Aqui. Bueno, aqui na técnica 1 é isso, tá? É o processo de construção e contexto. Na técnica 2, eu chamo de acelerador de vendas. Tu compreendeu a técnica 1? Você tá com algum... Tranquilo, bem tranquilo, tá? Beleza. Então aqui, ó. Na parte 2, eu chamo de acelerador de vendas. Qual é o foco do acelerador de vendas? Fazer o teu cliente entrar numa porta e se comprometer a preencher os requisitos daquela porta, daquele grupo específico. Então, por exemplo, eu digo assim, Antônio, tá? Existem 3 tipos de cliente dentro da Inova, tá? Que eu consigo, que chegam para mim. São clientes que não estão conseguindo atingir as suas metas. Cliente que, se não vender em 1-2 meses, está quebrado. Ok. No grupo 2, eu tenho, Antônio, um grupo de empresários que já estão conseguindo bater as suas metas, entendeu? Eles estão conseguindo quase bater as suas metas, eles ainda conseguem vender bem, mas eles não conseguem atingir a meta estabelecida. E eu tenho um terceiro grupo de clientes, Antônio, que ele já bate as suas metas todos os meses, mas ele entendeu que ele precisa dar um passo a mais. Ok. No momento que eu falo isso pra ti, mesmo que tu esteja num momento delicado, você não vai admitir que você tá quebrado pra mim, né? Sim, claro que não, né? O que vai acontecer? Você vai se inserir, então eu ia perguntar, Antônio, você tá em qual grupo? Eu tô no grupo 2 no mínimo. O 1 serve como um antibiótico. Ele mata os parasitas que parasitam o teu tempo. Entendeu? Okay. Aí se o cara vê que tá no grupo 1, ele, no momento que ele se insere ali, tu já vai dizer, esse grupo eu não consigo ajudar. Entendeu? Esse não dá, porque esse cara não tem dinheiro para pagar o plano de saúde, o seguro. Então esse aqui não tem como fazer. Nesse momento esse cara tem que reduzir despesa e criar maneiras de potencializar os rendimentos para poder dar espaço. Mas o grupo 2 e o grupo 3 eu consigo ajudar. No momento que eu me identifico, eu não digo que tu está, tu diz que tu está, eu crio essa identificação. No que eu crio essa identificação, quando, por exemplo, se tu chegar assim, se tu disser algo para mim e tu não cumprir, tu vai começar a pensar, o que é que esse cara tá pensando de mim? Mas eu não penso. Você vai pensar assim, mesmo que não externo, você vai pensar. Então, aqui você tem esse elemento de promessa, que não é tão forte, mas ele já existe, que é o quê? Eu consigo ajudar o grupo 2 e 3. O 1 eu não consigo. Então você cria um filtro, uma autoexclusão, uma urgência, uma especificação e uma promessa. E com certeza continua sempre atrelado ao contexto. Essas técnicas elas são utilizadas geralmente nesta ordem: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sim. Entendeu? Então assim, você segue o mesmo contexto da técnica 1, porém agora de forma comparativa. Agora, na técnica 1 você estava dizendo o quê? Isso atingiu todo o mercado, o contexto é esse. Agora você vai especificar como isto impacta o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3, entendeu? Ok. Você começa a qualificar o seu lead. Exatamente. Ele, na verdade, não é você. Você estimula que ele se autoqualifique, entendeu? Perfeito. E esse é o mistério. O mistério é o cliente fazer o movimento e você não precisar fazer o movimento por ele. Perfeito. Muito bem, tá. Buenas, vamos adelante.
Bueno, então na técnica 2 do acelerador de vendas, o foco é fazer o cliente se posicionar no grupo 1 ou 2, etc, né? Ver que você pode propor um negócio muito melhor para ele e você entende o contexto, tanto 1 quanto 2 quanto 3, o A, B e o C. Então você entende e você sabe quem você pode ajudar, entende? Isso te mostra, isso cria uma confiança. Por quê? Porque se tu quisesse vender a qualquer custo, o que ia acontecer? Você ia tentar de qualquer forma vender para esse cliente, mas você já está fazendo uma exclusão no início. Logo, a pessoa sente assim, realmente essa pessoa é um profissional que quer me ajudar. As pessoas se sentem, aqui tá mal, mas é mal, se sentem mal em admitir que não podem. Ou seja, mesmo que eu não consiga fazer algo, eu não gosto de admitir, eu mudo de assunto. E é muito clássico quando isso acontece. Então você já percebe. A pessoa pode te dizer que se inclui num grupo 2, onde ela tem dinheiro para pagar as contas dela tranquilamente, mas ela está procurando uma redução, e você saber que ela está no grupo 1. Então aí vai da tua sensibilidade, que eu disse na técnica 1, lá antes de começar, que você tem que saber estratificar o seu cliente. Você tem que, o responsável pelo olhar analítico do funil de leads é você, não é o seu cliente. O seu cliente apenas responde e dá sinais psicológicos para você posicionar ele. Ok? Então, logo, né, essa pessoa é levada a se comprometer. No momento que eu digo que eu estou no grupo 2, eu me comprometo. Então, se eu estou no grupo 2, eu preencho esses requisitos, eu tenho dinheiro, eu quero reduzir custo, e eu te entregar isso, você tem que comprar. E aí é aquela coisa da pessoa que entra na loja e não consegue dizer não, você entendeu? Ok. Você tem que usar isso a seu favor. É assim que funciona. A gente não inventou isso. Isso já veio dentro do hardware do ser humano. A gente só utiliza isso para vender mais. Ok. Fechou a técnica 2? Vamos para a técnica 3. Técnica 3 eu chamo carinhosamente de dupla garantia. Mas isso não significa... Oi? Ah, não, achei que tu tinha me falado alguma coisa. Não falei, não. Na técnica 3, o foco não é tipo dizer que a garantia é dinheiro de volta, barará. Não é isso. Aqui o foco é apresentar um erro que impacta muito o teu lead. Nesse ponto, o lead já te ouviu. E aí, nesse momento, é o momento de você explorar isso. Olha, esse erro é o que a maioria dos profissionais de saúde e seguros comete. E nós não podemos cometer. Qual é o erro? O erro é não dar uma assistência para um cliente de PNE 6 meses antes de acabar o contrato dele. Porque ele já recebeu reajuste, ele já está migrando de faixa etária. Nesse momento é hora de fazer uma migração de plano. A cada 24 meses nós vamos trocar de plano. Por quê? Porque empresas de plano de saúde, após as concessões de 2008, elas geram uma exclusividade, uma emergencialidade, uma melhor formatação de negócio para clientes novos do que para clientes antigos. Isso funciona na saúde, no seguro, na telefonia, isso funciona na prestação de serviço, na tecnologia. Então, se você optar a sair do seu serviço atual e ir para um outro serviço, você paga menos. E você tem que saber disso, e você tem que estar preparado de acordo com o cenário do seu cliente para oferecer um produto novo que continue impactando positivamente ele, para que ele possa realmente, primeiro, ter confiança no teu processo, segundo, continuar fazendo melhores negócios. Entendeu? Então esse é um grande erro que acontece. Esquecer do cliente, entendeu? Sim. Mas tem um caminho seguro para a gente fazer isso. Existe um caminho que nós já seguimos há muito tempo, desde 2010, quando começamos a aplicar essa técnica, há 12 anos atrás, 11 anos atrás, e os nossos clientes sempre ficam abaixo de 20, 25, 30% de economia por ano no mercado. Então por isso que nós temos o status que temos hoje no atual cenário do mercado aqui da região do Espírito Santo, de Vitória, entendeu? Ok. Bueno, o foco é você mostrar o processo em detalhes, de forma clara, rápida, objetiva, de forma que o lead ele realmente veja que esse é o caminho proposto, que esse caminho é mais seguro e vai dar vantagens a ele. Existe um processo.
Quando você me perguntou, quando foi comprar comigo, eu te disse, olha, meu departamento técnico vai te chamar, e geralmente entre 2 a 6 horas ele vai te perguntar várias coisas. A partir disso ele vai fazer as landing pages, ele vai enviar para você, vai ser feito os anúncios, vai ser feito um acesso remoto. Isso tudo vai se findar entre 7 e 10 dias e a tua publicidade em 24 horas após postados os vídeos já vai estar... Tu entende quando eu te dou o processo, o mapa do território, você fica mais tranquilo? Perfeito. Entende? É isso que você vai fazer com o seu cliente. E quem tem dinheiro para pagar, ele quer garantia. Entendeu? Tá entendido, não... tá bem claro. Oi? Tá bem claro o conceito, tá? Perfeito. Então, a jogada aqui, o que é a dupla garantia? Apresenta um erro e um caminho, um erro e um caminho, um erro e um caminho. Sempre a dupla. Eu chamo essa dupla garantia também de redundância. Perfeito. Então você vai mostrar para o cliente 2 maneiras, em média 2 maneiras diferentes que isso pode estar acontecendo e propondo para ele que é seguro. O foco do argumento de garantia é fazer o lead se conscientizar de que tem um problema, contextualizado. Ele tem que entender que aqui ele já tem que ter entendido que ele tem aquele problema sozinho e que você já está resolvendo aquilo de forma garantida. E aqui, quanto mais você pensa nessa técnica 2, você foi especificando. Da técnica 1 você é geral, na 2 você especifica em grupo. Aqui ele já está dentro de um grupo, você especifica mais ainda. Tá? Bueno, aqui nós chegamos na 4ª técnica, que é a nova categoria. Bueno, o que é uma nova categoria? Nova categoria, você cria uma nova categoria de serviço, tá? Aqui você não é mais corretor de plano de saúde, corretor de seguros, que dá uma consultoria, que liga para o lead direto, não pede autorização para ligar. Aqui você não vai fazer mais aquela coisa de ficar tentando focar em preço, em plano, em economia, em serviço, em rede credenciada, você entendeu? Aqui você se torna um estrategista de mercado, você já se posicionou assim. Você já se posicionou como um cara que tem estratégia de mercado. Você é um homem de negócio. Você faz os seus clientes conseguirem o que quiserem no mercado de uma forma que eles terão mais vantagem que o cliente do teu concorrente. Quando o corretor tem o foco de vender plano de saúde, você tem o foco de analisar o mercado, se antecipar as mudanças, de fazer o seu cliente ter negócios mais lucrativos, com menor risco e mais garantia de sucesso. Você muda o status mental do lead e agrega valor ao teu serviço. Com certeza. Entendeu? Então aqui o teu lead percebe que não está mais contratando um plano. Ele percebe que está participando de um programa de aceleração de resultados, com método, com garantia, que dá muito mais vantagens para ele do que simplesmente comprar algo a céu aberto. Você entendeu? Perguntas? Não, cara, tá tranquilo, tá bem entendido o conceito. Eu tenho visto os vídeos nas redes sociais, desde o começo me chamou atenção a maneira como você aborda. E quando você fala assim, cara, tá isso que você falando, né, evidentemente, já me deu já um nó tranquilo, tá, cara? Tá bem tranquilo. É porque assim, ó, quando você começa a entender, tá? Porque eu vou te dizer o seguinte, eu não tirei isso do nada, tá, Antônio? Né? Então, tipo assim... Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Você está falando de uma técnica, você aplica isso em várias corretoras que você tem negócio com plano de saúde. Sim. Creio que isso deva dar um resultado diferente para quem faz, de fato, na ponta esse trabalho de inteligência. O teu cliente acaba comprando tickets maiores. Isso aí. Você eleva o seu ticket, com certeza. Ele aumenta o ticket. Então, tipo assim, tu pega um cara... O que acontece? Eu tô aplicando agora essa técnica numa corretora chamada DF Seguros, tá? Lá no Distrito Federal, tá? Como eu te disse, eu não cobro para fazer isso. Por quê? Porque eu quero que tu tenha sucesso. Eu preciso que tu tenha sucesso. Porque eu só vou conseguir te dar um próximo passo. Eu só vou te conseguir vender um produto de 50 mil da Inova se tu tiver sucesso. Entendeu? Claro. Então a minha jogada aqui é te dar algo que talvez tu não tenha, fazer tu dar mais um passo, para quando tu chegar lá, eu pegar uma fatia do teu dinheiro para mim. E tu, na hora que eu pegar
e te der aquela oportunidade, olha, Antônio, eu acho que se fizer isso, você pode dar mais um passo, acelerar mais um pouquinho. Quanto que vai custar? Olha, vai custar 50 mil. Tu vai olhar, pô, mas tu vai entender todo o caminho que eu consegui fazer tu percorrer até ali, tu vai dizer, não, dá, vamos junto, tu entendeu? Então, nesse momento eu não preciso te vender, eu te ofereço aquilo como uma matéria de que tu pode ter uma aceleração melhor, entendeu? E lá eles estão aplicando isso no Med Senior, entendeu? Porque o que vinha acontecendo? O cliente do Med Senior vinha, cara, é o que eu digo, plano Med Senior é um plano que vem, tá? No teu caso aí tu tem a outro plano Senior que tu também trabalha. Sim. Nesses planos Seniors com valor menor, o cliente veio, ele tem que fechar. Ele só não fecha se ele não confia. Ele só não fecha se ele não confiar no teu taco. Se ele achar que se ele quando tu tem um preço, olha o que eu estava vendo hoje. Tem um novo aplicativo de e-commerce aqui no Sul que está vendendo, por exemplo, 1 quilo de arroz no mercado está em torno de R$4, R$3. Eles estão vendendo a R$1,50. O leite está quase R$3,50, R$2,90. Estão vendendo a 99 centavos. Entendeu? Aí o que aconteceu? A galera olha aquilo ali, só que assim, esses caras não têm autoridade. O que eles olham? É golpe. Só pode ser golpe. E não é, os caras, eu conheço os caras, é uma startup aqui de Porto Alegre, os caras são sérios pra caramba. Eu botei dinheiro no aplicativo deles, nós fizemos parte do aplicativo deles. Cara, eles são muito bons. Os caras entenderam o mercado de um jeito, mas de um jeito. Depois eu te conto, né, o objetivo. Mas as pessoas na rede social falando merda. E em vez de ir lá e comprar, se tu tem dúvida, compra um. Entendeu? Compra um. Vai lá, 99 centavos, cara. Vai dar 1,20 com as taxas. Cara, vai lá, testa. Entende? Em vez de ficar falando besteira, testa. Então, assim, é isso que acontece quando tu tem uma oferta muito boa. Tu tem que ter uma autoridade. Digo, olha só, é como eu te disse assim. Tu gostou dessa fala que eu te fiz? Sim. Tu achou legal? Fez sentido pra ti? Eu cobro R$2.000 pra dar uma palestra dessa. Online. Aí eu te digo o seguinte, eu não te cobrei pra fazer isso. E aí quando tu, naquele momento, tu diz assim, claro, quando é uma palestra paga, a gente faz geralmente 2 horas. Aqui eu não quero me estender muito, porque eu quero te dar a possibilidade de pensar em cima disso, porque geralmente eu faço para mais pessoas. Então aqui é eu e tu tem a oportunidade de indagar. Mas assim, ó, o que eu quero te dizer no momento que eu te entrego isso, né, sem custo, tu diz, mas o cara não vai nem se empenhar. Eu tô aqui falando há 45 minutos me esganiçando porque eu quero te ajudar, entendeu? Tá passando uma sinergia muito positiva, fica bem claro isso, tá? É porque a gente só consegue fazer isso, Antônio, quando a gente acredita no que a gente faz. É por isso que eu geralmente digo o seguinte: eu não ensino o que eu não aplico. Claro. Agora tu vai pegar e tu vai voltar no tempo quando eu te atendi. E tu vai ver que eu fiz exatamente isso que eu tô te dizendo. Nessas etapas. Primeiro eu fiquei 30 minutos falando contigo sobre mercado. Aí naquele momento, o que eu quero naquele primeiro momento? Eu quero que tu me veja e diz assim, Rafael, conhece esse mercado. Esse cara não começou ontem na vida, tu entendeu? Aí continua, naquele processo que eu tenho essa primeira virada, e é isso que eu preciso de ti naquele momento, aí nós vamos partir para eu entender se tu tem capital para fazer o que é necessário. Porque aquela coisa, se tu não tiver capital para fazer, você não vai conseguir aplicar 90% das coisas que eu posso te fazer aplicar. E aí naquele momento eu te insiro no grupo 1 e te digo, tu precisa primeiro fazer um dinheiro para depois, tu entendeu? Entendi, tá bem tranquilo. Bueno, se tiver alguma questão, agora é a hora, senão eu vou fechar em 9 e vou pro meu feriado, que amanhã é meu aniversário. Eu queria te agradecer muito aí pela sua apresentação, foi muito boa, muito sinérgica, tá, cara? Muito legal. Eu vi seu material, eu entendi o seu conceito quando eu li. E você falando, você já me deu mais uma série de ideias, ficou muito legal, tá?
E parabéns antecipado pelo seu aniversário. Muito obrigado, né? Tô aí, quarentinha, né? Obrigado aí pela atenção, tá, cara? Tamo junto, valeu. Antônio, como eu te disse, quero te ajudar. No momento que tu quiser, eu tenho assim, ó, uma gama de mais de 30 palestras que eu dou em mais diferenciados temas. Essas palestras vão ser gravadas, tá? Eu vou fazer um EAD, ainda não deu tempo, eu não consegui compilar tudo, mas você vai passar a ter acesso também a um EAD, que eu também não vou cobrar, entendeu? Então, assim, e o próximo passo agora... Vai contribuir muito todo o conhecimento que você tem nas redes sociais, cara. E eu tô montando agora uma outra coisa. 11 anos, que não são 11 dias, né, cara? Tem uma história por trás aí, né? Não, tem um tempo, sabe? Que a gente tá na vida, sabe? Então já passamos um trabalho aí, né? Com certeza. Mas, ó, muito obrigado de coração, cara, pelo bate-papo. Não, eu que te agradeço pela oportunidade da conversa. Tá joia. Parabéns, um bom feriado, tá, cara? Fica com Deus. Um grande abraço. Tchau.